Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão, minha irmã, ao canal Denis o Católico. Eu quero trazer um vídeo aqui, um vídeo aproximadamente 6 minutos, 7 minutos, que vem trazer algo que é aberrante, algo absurdo. Esses debates entre pastores protestantes, nós podemos ver o nível de fé que esse pessoal tem e o nível de interpretação das escrituras que esse pessoal tem feito. É por isso que quem é católico sabe que para interpretarmos as escrituras, nós precisamos estar alicerçados pela interpretação do magistério da igreja e também alicerçados pela tradição apostólica que a igreja manteve ao longo dos séculos. Por quê? Porque o livre exame das escrituras, ou o sola scriptura, que Lutero estabeleceu como regra de interpretação da Bíblia, infelizmente é uma barca furada e tem levado as pessoas a praticarem, não somente praticarem, mas acreditarem em aberrações, podemos dizer até abominações, como é o caso do que acredita esse auto-intitulado pastor aqui nesse debate. Então, eu vou deixar você ver, e por isso eu digo a você, se você é protestante, se você quer uma interpretação autêntica, sincera, verdadeira da igreja, das escrituras, siga aquilo que a Igreja Católica sempre ensinou ao longo dos séculos. Basta que você procure conhecer a fé da igreja, a doutrina da igreja, os ensinamentos da igreja, e você não cairá nessas aberrações. Veja aí, vou deixar para você ver. O pastor chega a dizer que Eva engravidou de 2 pessoas ao mesmo tempo, de Adão e de Satanás. Veja, Adão e Satanás, que estava ali, ele vai dizer, segundo ele, que estava ali na serpente, possuindo a serpente. Então, Eva se deitou com Adão e também com a serpente e engravidou de ambos, inclusive engravidou de gêmeos. Veja aí o que é que ele diz aí. Porque Paulo está dizendo assim, assim como a serpente enganou Eva, isso o Senhor diz que lá em Gênesis 3, enganar Eva termina nesse engano o sexo. Então você está defendendo que o diabo pode engravidar as pessoas da igreja? Te mostrou que estava numa pessoa. Uma pessoa mostrou. Pastor César, quem é essa pessoa que mostrou que estava nu? Eu quero saber. Eu estou fazendo perguntas para o senhor não está respondendo. O senhor quer dizer que o diabo pode transar com as mulheres da igreja? Não é homossexual? O Adão se deitou com Satanás? O Adão praticou zoofilia? Ele transou com a cobra? Junto com a Eva? É isso que o senhor defende? Shelá e Shelô. Leia aí, Gênesis 3:3. O senhor está dizendo. Vamos lá. Dele, Shelá, em Gênesis 2, verso 17. Então, Pega o texto aí. Gênesis 3. Então, Gênesis capítulo 2, verso 17, está Shelá. Beleza, se está Shelá ou não? Tá ou não tá? Mas você entende esse conceito de masculino e feminino? Sim, estou entendendo, não é hebraico. Calma aí. Não, entender como o senhor não entende. O senhor é pastor, me ensina então. Eu queria saber do fruto, eu queria saber, fiz uma pergunta para o senhor, como que os filhos viriam, o senhor até agora não respondeu. O pecado de Gênesis 3 é de ordem sexual. Tem um relógio na tela ou não? Ele vai colocar agora, nós temos 4 minutos para o senhor discorrer naquilo que o senhor acredita. Caso o seu filho queira participar, o senhor tem 2 minutos, ele também tem 2 minutos. Sim, na minha visão, sim. Começando com Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher. Então começou um diálogo, né? Esse ser começou a dialogar com a mulher, então ela conversava. É assim que Deus disse, então começou um questionamento, né? Um questionamento. É assim que Deus disse. E depois fez uma pergunta. Não comereis de toda a árvore do jardim? Então, do jardim comeremos. Aí a mulher disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Então aqui ela citou Gênesis 1:29. Porque nós temos que ver aqui no texto o que é árvore comestível e árvore que não é para comer. Né? Aqui nós vemos no 29. O fruto da árvore que dá semente serve usar para mantimento. Então isso aqui é para mantimento. E aqui no decorrer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. O pastor, como é professor de hebraico, ele sabe que aqui esse dele é Shalom. Mas quando Deus falou no versículo 17 do capítulo 2 de Gênesis, aqui ele fala Shelah, quer dizer, né, dela não comereis. E aqui a serpente fez a interpretação dele para ela.
Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. A primeira mentira. Essa era a primeira mentira, pastor Juliano, pastor César. Ela está vinculada lá em Apocalipse 22, 18, 13. Quem tirar, quem acrescentar, perderá o direito de comer da árvore da vida. E Jesus disse no Evangelho de João 8,44, quando aqueles diziam que eles eram filhos descendentes de Abraão, Jesus disse: vós tendes por pai é o diabo, porque ele é homicida desde o princípio, né? Porque aí Jesus vai fazendo a narrativa lá. E antes do 44, 43, Jesus disse assim: vós não entendeis minha linguagem, né? É o que a gente vê que muitos teólogos não entendem a linguagem de Gênesis capítulo 3. E aqui... Veja, é incrível, né? O pior é que eles vão pegando, né, textos bíblicos e vão intercalando um com os outros para sustentar a narrativa, né, para corroborar com aquilo que eles estão dizendo. E as pessoas se enganam, as pessoas vão sendo enganadas. Veja que ele está dizendo aí que Satanás, decaído, engravidou alguém. Meus irmãos, Satanás é um anjo. Anjo não tem corpo. Anjo não tem como ter relação sexual. Não tem como. O único ser espiritual, né, que teve um corpo humano e se tornou homem como nós, igual a tudo, menos no pecado, foi Jesus. E nem Jesus teve contato sexual com ninguém. Nem Jesus. Né? Aquele Código da Vinci lá, aquele negócio lá de Dan Brown, vai dizer que Jesus teve um caso com Maria Madalena, alguma coisa desse gênero, outra aberração, outro absurdo. Então veja, nós podemos ver que a Bíblia é uma espada de dois gumes. E tanto ela salva, como ela pode condenar. Tanto ela salva, tanto ela leva à salvação e ao conhecimento de Deus, como ela leva à condenação. Jesus disse isso aos fariseus: vocês examinam as Escrituras, procurando nela a vida. Ela dá testemunho de mim e vocês não vêm a mim. Por esse motivo, vocês morrerão em vossos pecados e delitos. Veja, ele está dizendo que quando Jesus disse que vocês têm por pai o diabo, ele está querendo dizer que existe uma descendência humana que é filha de Satanás. Jesus disse aos saduceus que não acreditavam em anjo, que não acreditavam em ressurreição: quando os homens e as mulheres ressuscitarem, no céu as mulheres não se dão em casamento e nem os homens se casarão, porque serão como os anjos de Deus. Os anjos de Deus são seres espirituais, não tem uma denotação, ou melhor, não tem uma vida possível sexual para a reprodução reprodutiva. Isso é impossível. São seres espirituais. E somente o único ser que é Deus, que encarnou-se, tomou não uma forma, mas que se fez homem de fato, que se fez homem e que poderia, por conta da natureza que ele assumiu, porque ele era igual ao homem tudo, menos no pecado, poderia ter esse contato, né, carnal com alguém. Ele não teve, porque não era para isso. O Filho de Deus não encarnou-se para isso. Como é que esse homem vem dizer que Satanás engravidou Eva? Meus irmãos, pela misericórdia, saiam disso. Fujam do protestantismo. Corram, voltem para a barca de Pedro. Voltem para a igreja. Ou senão vocês perecerão. Ou pelo menos, se você não crê na Igreja Católica, pelo menos, ainda colocando em risco a sua salvação, procure uma igreja mais tradicional. Ainda colocando a salvação. É melhor voltar para a igreja. Volte para a igreja. Veja o absurdo aí. E ele começa continuando, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, ela iria saber como seria a concepção da vida, segundo o meu entendimento, o que diz a Escritura. Agora, as consequências são graves. Ainda bem que é segundo o entendimento dele, não é o que a Escritura está falando, né? Daqui para frente. Tanto que Paulo fez uma alusão a este assunto, escrevendo aos Coríntios, no seu capítulo 11, no versículo 1.
Tem uma tradução que diz Oxalá, tem outra tradução que diz tomara me suportais a minha loucura. Suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de Deus para vos preparar a saber como uma virgem. Então Paulo está falando de virgindade, que era Paula. Aqui a Eva era a primeira virgem. E Paulo justamente está falando, estou preparando como uma virgem a saber a um marido. Porque aqui a Eva não teve um marido. Aqui nós vemos que teve 2 homens. E eu vou provar dentro da ciência e dentro das escrituras que o que aconteceu com a Eva, ela concebeu de gêmeos. E hoje a ciência, ela chama esse caso raro de superfecundação heteroparental. É quando a mulher concebe de 2 homens. Veja, fecundação, superfecundação ultraparental. Quando uma mulher concebe de 2 homens diferentes. Foi o que aconteceu aqui, segundo o que eu entendo que a Bíblia está dizendo. Agora nós vemos as consequências depois. Meus irmãos, eu tô ouvindo isso aqui, né, porque uma pessoa me mostrou, e eu já tinha visto no YouTube, mas não quis assistir, né, porque é absurdo. Mas eu resolvi assistir. Veja o tipo de, eu vou dizer, tipo de baboseira, de asneira, de loucura. É por isso que São Paulo vai dizer que o Deus desse século cegou o coração dos homens. Cegou. Estão vivendo na cegueira, no obscurantismo. E somente Cristo, que é o Filho, e se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres, somente Cristo, na sua única igreja, pode libertar e salvar essas pessoas. Que ela ouve a serpente, né? Continuando aqui o texto, e vendo a mulher que aquela árvore era boa e comia, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto. Então aqui nós temos uma metáfora, né? Tomando uma coisa por outra. Pastor, permita-me, com respeito, te interromper. Vamos fazer o seguinte: terminou os 4 minutos, depois volta no senhor com suas considerações naquilo que o pastor César vai discorrer e as consequências. Então ficou claro aqui para aquele que está nos ouvindo, o senhor acredita que o pecado de Gênesis 3 então é de ordem sexual, pastor César? Bom, em primeiro lugar, Ele acredita que o pecado é de ordem sexual e principalmente entre um ser espiritual decaído que, não sei, vamos, eu não vou entrar em detalhe da interpretação, né? Mas vamos dizer, mesmo que a serpente, que é um ser, um animal lá, que foi possuído, vamos dizer que foi possuído por Satanás. Então, a serpente teria tido relação sexual com a mulher. E mesmo que não fosse a serpente, mas a serpente fosse uma questão só simbólica, para denotar a astúcia de Satanás, mesmo que Satanás, de alguma forma, como é que eu posso dizer assim, se apresentasse em uma forma corpórea de uma serpente, porque um anjo, nenhum anjo encarnou, nenhum anjo recebeu verdadeiramente corpo. Eles recebem uma aparência, seja como for, uma aparência, mas não um corpo carnal, humano ou animal, quer que seja. Nunca se houve uma encarnação de um anjo. Somente Cristo, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, se encarnou e tomou um corpo. Não é nem tomou, se encarnou e se tornou homem. Se tornou homem, igual ao homem, tudo menos no pecado. Somente Cristo teve um corpo físico, humano. Somente. Eu não acredito nisso, não. Eu não vou nem continuar. Deixa eu ver o que é que o pastor César vai dizer aqui, né? Esse pastor César também já vi muita coisa errada ele falando, né? Principalmente quando ele vai falar da Igreja Católica, vai falar que os papas são o anticristo, essa asneira toda aí. Mas vamos ver o que é que ele vai dizer em contraponto a esse outro. em Gênesis capítulo 3, não acontece nenhum tipo de contato sexual, nem entre a mulher e o homem, nem entre a mulher e a serpente. Isso é só ler o texto, qualquer pessoa lendo o texto não vai perceber isso. Vale lembrar que a doutrina defendida pelo pastor Gladson, um querido, uma pessoa muito educada, inclusive, essa é uma doutrina que as pessoas concebem através de um convencimento. Alguém convenceu ele disso, e aí a partir desse convencimento ele vai para as escrituras com esse pressuposto. É impossível que qualquer pessoa minimamente alfabetizada, lendo o texto de Gênesis capítulo 3, perceba ou entenda que ali houve uma relação sexual
entre a Eva, eu vou falar Eva aqui, ela vai ser chamada Eva depois, entre a mulher e aqui, o tentador, que lá na frente, no Apocalipse, vai explicitar que Satanás é a antiga serpente. Então, entre Satanás, o diabo, e a mulher. Quem defende essa ideia, ela foi convencido a essa ideia por um monte de... Aí cita coisas extra-bíblicas, coisas às vezes esotéricas, às vezes de fontes que não são confiáveis, né, do ponto de vista da ortodoxia cristã e tal. A igreja cristã nunca defendeu essa ideia, nunca. A igreja cristã bíblica, a igreja cristã na história da igreja, entende? Tem, aí você diz assim, não, mas fulano disse isso, Beltrano disse isso. Então, quando o César está falando aí da igreja cristã bíblica, lembre-se que essa igreja cristã bíblica não é de 1500 para cá. Essa igreja cristã bíblica, ela tem 2000 anos. Chama-se Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Tudo que é doutrina bíblica, a trindade, a divindade de Cristo, a divindade do Espírito Santo, questões sobre salvação, ressurreição, tudo que você puder imaginar, tudo que você puder imaginar sobre os dogmas que existem até hoje, todos eles foram batido o martelo e declarados nos concílios da única e verdadeira Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Tudo que os protestantes têm de doutrina verdadeira, como a trindade, como a encarnação do Verbo, a ressurreição, tudo isso, né? Jesus é Deus, Jesus é homem também, mas é Deus. Existe uma só pessoa com duas naturezas, né? O Espírito Santo é uma pessoa e é uma pessoa divina, é Deus, e com o Filho e o Pai é adorado e glorificado. Tudo isso está no credo apostólico, ou no credo niceno-constantinopolitano, credo da Igreja Católica, né? Credo com dogmas declarados e realizados e reconhecidos e proclamados nos concílios da igreja por papas da igreja. Então, tudo que eles têm de verdade é da igreja. O que eles têm de heresia, isso aí é produzido pelo sola escritura, pelo livre exame das escrituras, que fica na conta deles mesmos, dos protestantes. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu não vou continuar nisso aí porque, infelizmente, essas coisas estão circulando na internet e tem pessoas sendo convencidas disso, como o próprio pastor César aí, eu concordo com ele, que as pessoas estão sendo convencidas dessas falsas doutrinas e acabam, infelizmente, acreditando e ainda dando a cara a tapa para ir num debate para defender esse tipo de absurdo, esse tipo de blasfêmia contra Deus, contra o ser humano e contra as escrituras que foram inspiradas por Deus. Amém. Dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você quiser deixar sua opinião sobre o que você achou disso, escreve aí nos comentários. Amém.